Ô, Renato, será que o liberalismo é coisa que só tem chance de funcionar em país rico? Ah, Breno, eu acho que, digamos assim, funcionando com todo mundo feliz e tranquilo, talvez, né? Ou todo mundo, ou quase todo mundo, né? Mas acho que se você, eu acho que há ideias liberais que, bem aplicadas, podem funcionar, né? O que eu chamo de ideias liberais? Vamos lá. Eu continuo não vendo, e nisso a gente certamente tem uma divergência básica, né? Primária ali, né? Desde a origem. Eu definitivamente não vejo por que o Estado, e tenho amigos que falam, você está errado, mas no fim das contas eu acho que o mercado e a regulação poderia se encarregar, né? Ter uma lei de regulação. Eu não acho que o Estado precisa ter empresa, por exemplo, né? Eu acho que você pode criar e buscar um regime de bem-estar sem você ter o Estado com o Banco do Brasil, com Petrobras, com... Eu realmente não acho que isso seja necessário e sempre vejo isso sendo usado. Acho que o PT usou num dado momento, por exemplo, a Petrobras fez um mal imenso ao PT. Né? Se você pensar bem, foi um mau uso, sim, mas foi uma estrutura que permitiu o mau uso político, enfim. Eu acho que o PT ele tinha uma herança muito melhor sem isso. Mas, Reinaldo, não é um fato histórico que em todos os países nos quais se construíram estados de bem-estar social, com a relativa exceção dos Estados Unidos, esta construção do estado de bem-estar social se deu com uma fortíssima participação do Estado na economia, Sim. detendo empresas estatais ultrapoderosas. Cito aqui França, Itália, Inglaterra. Não é um fato isso? Ah, sim, às vezes não. A França tem uma forte presença do Estado na economia, a Inglaterra hoje muito menor Sim, do mas que já na foi. construção do estado de Agora, bem-estar. na construção, sim. Veja, eu nem coloco isso como uma questão hoje excludente, né? Assim, eu só não vejo como necessária do ponto de vista assim, é uma necessidade inafastável. Eu não acho que seja uma necessidade inafastável se você tiver boas instâncias regulatórias, né? Agora, você tem razão, e eu hoje condescendo mais do que antes, não acho que essa seja realmente a prioridade do Brasil. O Brasil tem uma pobreza tão formidável, né? É, que eu não acho que seja essa a clivagem. Nesse sentido, então, eu acho que os conservadores, os liberais, erram em dar prioridade a essas pautas, né, quando você tem outras de Você está se inclusão referindo às social, pautas privatistas, por exemplo. privatistas e essas questões aí. Sim, eu acho que é preciso cuidar das contas públicas, porque senão a coisa vai para o brejo, alguém tem que financiar o troço. E se você ficar emitindo título, o juro vai para a altura, o juro indo para a altura, tudo fica mais caro e fica tudo impossível. Então, é preciso cuidar das contas públicas, né? Agora, você também não pode ter uma rigidez tal nesse fundamento a ponto de você matar o próprio crescimento. Então, eu acho que é preciso buscar ali um entendimento intermediário, né? E os liberais não souberam fazer isso. Os liberais não souberam fazer isso. O PT deu ali algumas sortes, ciclo de commodities, etc., né? Mas conseguiu fazer uma política de inclusão, e eu acho que um governo que fosse liberal, com os liberais que temos, não teria feito, e só não percebeu a tempo a hora de parar, né? Então, o desastre do governo Dilma econômico, porque foi. O desastre do governo Dilma econômico não é só obra dos seus adversários. A base, o fundamento do descontrole foram escolhas mal feitas, continuidade de políticas que não tinham mais como se sustentar. Aí, a não ser, então, num outro quadro, na formação de um outro pacto social que não aquele, né?
Então, houve erro ali de condução, né? Agora, eu acho que talvez eu concorde com você. Talvez o liberalismo, como se tem falado por aqui, de fato seja coisa de país rico, né? Nós temos algumas questões fundamentais. Acabou de. Como eu sou um sujeito transparente, você acabou de me dar o título do artigo pós-entrevista. Reinaldo Azevedo. Produção, anotem, redação. Reinaldo Azevedo, 2 pontos. Liberalismo é coisa de país rico. O liberalismo, põe lá, liberalismo, como se entende aqui, é para país rico. Isso vai para o olho. Vai para o olho. Liberalismo, como se entende aqui, é coisa de país rico. O Brasil tem de incluir na economia milhões de pessoas que estão à margem. Não é possível que você tenha uma crise econômica. Começou com a Dilma, não interessa quando começou. O fato é, você tem 6, 7 anos. Até porque, Reinaldo, lembremos que a coisa era uma situação difícil, mas desanda a economia no governo Dilma quando ela tenta um cavalo de pau com concessões ao liberalismo, né? Quando nomeia o Levin, adota uma série de medidas para tentar mas ali conter o mercado, né? Concessões tardias, e na verdade ali já não eram nem concessões, né? Ali já tinha virado uma rotina de confusões. Por exemplo, você vai incentivar determinados setores, eliminando taxação, dando subsídio. Virou o ciclo do capeta, né? Você, ao mesmo tempo que perdia arrecadação, não gerava emprego, por exemplo. Então, você desonera a folha de um monte de setores, deixa de arrecadar e o emprego não aparece, né? Porque, de fato, não era ali que era o fator que poderia mudar as coisas. Então, acho que nós temos... Você não pode ter 5, 6 anos de baixo crescimento, às vezes de recessão, e a fome voltar com a brutalidade que voltou no Brasil. Então, quando você tem isso, definitivamente você está tendo uma política de inclusão dos pobres que é porca, né? E tem uma outra tara dos liberais à moda brasileira, que é a seguinte: nós vamos cortar direitos para salvar as pessoas, né? Eu até acho que faz sentido você dizer que um excesso de taxação limita a criação de empregos. Agora, nós temos a eliminação de direitos e a taxa de desemprego que foi para as alturas, né? Então, você fica com o pior dos mundos. E aí se tenta convencer os pobres de que o pior dos mundos é uma etapa necessária. Vai ter um momento em que os liberais têm de parar de falar para os pobres: espere um pouco que uma hora chega, né? Acho que precisam repensar muita coisa.